Fala sério, você sabe o que é uma artéria e uma veia? E vou te fazer uma outra pergunta. Você sabe o que são vasos sanguíneos? A origem desse nome? Pois é, se isso é novidade para você, você está meio na dúvida, fica nesse vídeo até o final. E como esse vídeo vai ajudar você, já me ajuda aí também. Dá o like no vídeo para o YouTube entregar para a galera esse vídeo, todo mundo pede isso por você. Se inscreve no canal Anatomia Fácil se você não é inscrito e ativa o sino de notificações, que aí todos os vídeos como esse, todas as lives que eu faço aqui, você receberá uma notificação aí no seu celular. Então não custa nada, é só dar o joinha, se inscrever e ativar o sino de notificações. E a primeira pergunta que eu faço para você: você sabe a diferença entre uma artéria e uma veia? Então tá aqui, ó. Eu separei o sistema cardiovascular para você, ó. Vou tirar o esqueleto. E aí eu deixei aqui só o sistema cardiovascular aqui, ó. Aí, cara, sabe o que o pessoal vai responder? Você acredita que já me responderam isso em prova? A artéria, Rogério, é vermelha e a veia é azul. Ah, é? Então vamos ver uma coisa aqui, ó. Se a gente vem aqui no sistema das pulmonares, ó. Você tá vendo essa coisa azul aqui, ó? Olha o nome dela, eu vou indicar aqui, ó. Olha o nome que vai aparecer aqui, ó. É azul. Olha o que está escrito aqui, ó. Right Parotid Artery. Opa. Artéria pulmonar direita. Mas espera aí, Rogério, por que uma artéria pulmonar está na cor azul? Se surpreendeu? Você está vendo essas coisas vermelhas aqui embaixo? Vou selecionar essa aqui, ó. Olha agora o nome dela. É vermelho, não é? Então vamos lá. Olha o que está escrito aí, ó. Right superior pulmonary vein. Veia pulmonar superior direita. Ou seja, eu tenho uma artéria na cor azul e uma veia na cor vermelha aqui. Então o fator cor não vai interferir para você classificar o que é uma artéria e o que é uma veia, jovem. Então, não é isso. Se você achava isso, você não entendeu nada. E agora você vai saber a diferença entre elas. É o seguinte, para você entender a diferença entre uma artéria e uma veia, não é a cor da coisa. Simplesmente porque quando você abrir um corpo, você não vai ver ele totalmente assim. A artéria vermelha, a veia azul. Não é assim que você vê. Apesar das veias serem mais escuras, onde na maior parte das vezes ela carrega gás carbônico, então ela se torna meio azulada, meio arroxeada, no sistema pulmonar isso não acontece. Por quê? Porque os pulmões eles servem para fazer a filtragem do sangue. Depois eu falo isso para vocês. Mas é interessante que vocês saibam o seguinte: para vocês classificarem o que é uma artéria e uma veia, eu vou fazer um desenho aqui, ó. Vamos desenhar, que eu gosto de desenhar, né? Então tá aqui, ó. Vamos desenhar o coração aqui, ó. O coração vai ser verde, ó. Então tá aqui o coração, ó. Coraçãozinho bonitinho aqui, ó. Legal. Vou mudar a cor agora, vou pôr vermelho. Vasos sanguíneos que conduzem o sangue para fora do coração são chamados artérias, tá? A classificação de artéria não é um vaso sanguíneo vermelho, é um vaso sanguíneo que transporta o sangue para fora do coração. Porque o coração é o centro do sistema cardiovascular. Logo, eu preciso ter um elemento que transporte o sangue para fora do coração e um elemento que traga o sangue de volta para o coração. O elemento que transporta o sangue para fora do coração são as artérias. Então essas duas que vocês viram aqui, que eram diferentes, você viu a artéria pulmonar em azul e a veia pulmonar em vermelho, por quê? Por causa da qualidade do sangue delas, tá? Então essa cor aqui é por causa da qualidade. Porque se a gente for ver o fluxo sanguíneo, por que essa artéria é azul? Porque ela está conduzindo o sangue do coração para o pulmão.
Por isso que é artéria pulmonar, porque está tirando do coração e levando para o pulmão. Então, se tira do coração, é artéria. Independente da qualidade do sangue, entendeu? A qualidade do sangue não determina se eu tenho uma artéria ou se eu tenho uma veia, tá bom? Ter sangue venoso ou ter sangue arterial não classifica uma artéria e uma veia. Por quê? Porque a artéria pulmonar, ela carrega sangue venoso. E ela tem esse nome de artéria porque ela conduz o sangue do coração para os pulmões. Da mesma forma, o que a gente vai ter agora? Se eu mudar a cor e colocar azul, o que eu classifico como veia? Veia, né, veias em geral, são vasos sanguíneos que conduzem o sangue de volta para o coração. Então o sangue tem que sair do coração pelas artérias e retornar para ele mesmo pelas veias. Então isso é muito importante. Você tem que entender que todo o fluxo sanguíneo que a gente vai ter no corpo tem que sair do coração e depois voltar para ele. Então o coração é o centro do sistema. Agora olha só, vocês viram que essa vermelhinha aqui, ó, era a veia pulmonar superior direita, né? Que eu tenho duas veias pulmonares de cada lado aqui, ó. A superior e a inferior. Você vê que elas estão vermelhas. Rogério, por que não estão azuis? Porque geralmente nesses esquemáticos, eles representam as pulmonares pela qualidade do sangue. Porque nas veias pulmonares, o que elas estão fazendo? Estão trazendo sangue dos pulmões para o coração, ou seja, são vasos sanguíneos que conduzem o sangue de volta para o coração, dos pulmões para o coração. Então, do ponto de vista de classificação, está correto. Só que essa cor aqui confunde a galera. A gente adora fazer isso aqui em provas, tá bom? Porque você acaba confundindo por causa da cor. Ou seja, primeiro, não é a cor que classifica o que é uma artéria e uma veia. Segundo, a classificação de artérias e veias se dá pela direção do fluxo sanguíneo. Se o coração é o centro, artérias conduzem o sangue para fora do coração e veias conduzem o sangue de volta para o coração. As exceções são as pulmonares, tá bom? Apesar de a gente ter esse nome, tá? Artérias pulmonares, veias pulmonares, como o pulmão ele é um elemento para filtragem do sangue, ou seja, ele recebe gás carbônico para ser eliminado, aí ele vai absorver novo oxigênio, isso significa que eu tenho uma circulação só para o pulmão, tá bom? Então isso vai acontecer somente no pulmão, porque o pulmão é esse filtro do seu sangue em relação aos gases, oxigênio e gás carbônico. Então essa diferença aqui a gente só vai ver nos pulmões. Então fica tranquilo que em outras partes do corpo isso não vai acontecer. Sabe o que acontece aqui, ó? As artérias pulmonares conduzem sangue venoso, porque é sangue que veio do corpo cheio de gás carbônico. E as veias pulmonares conduzem para o coração sangue arterial. Olha que loucura! Sangue rico em oxigênio. Porque aqui nos pulmões a gente vai ter aquela inversão de gases, né? Eu tenho que eliminar gás carbônico e absorver novo oxigênio. Porque esse sangue que sai pelas suas artérias normalmente, que vai para todo o corpo, menos para os pulmões, é um sangue arterial que vai pelas artérias, evidentemente, que tem que chegar nas células para as células captarem esse oxigênio e eliminarem o gás carbônico, que posteriormente vai ser eliminado pelos pulmões. Se você não está entendendo nada do que eu estou falando aqui, o que você tem que saber sobre essa aula? Primeiro, que nem sempre você classifica artérias e veias pela sua cor. Então essa é a primeira coisa que você tem que saber. E a gente sempre classifica as artérias e as veias pela direção do fluxo sanguíneo. Ou seja, artérias sempre conduzem o sangue para fora do coração e veias sempre conduzem o sangue de volta para o coração. Tem uma outra coisa legal que eu quero que vocês saibam, que é o seguinte. As artérias, olha só, isso é uma coisa das artérias, tá? Eu vou pegar aqui na cor vermelha, que geralmente a artéria é vermelha, né? As artérias,
quando ela se forma, então eu tenho aqui uma artéria. Ó. Aí as artérias elas vão se ramificando para a formação de novas artérias. Então eu tenho novas ramificações. Então de uma artéria eu posso ter a formação de muitas outras artérias, tá? Porque as artérias elas fazem um fenômeno que é a ramificação, tá? O que é a ramificação, Rogério? É fácil, ó. Só para vocês não se perderem aqui, ó. Eu tenho uma artéria principal aqui, ó. Então essa aqui é a artéria principal. E essa artéria vai se dividir e formar novas artérias para irrigar outras partes do corpo. Entendeu? Então ela vai formar ramos, tá? Então isso que você tem aqui, quando uma artéria principal se divide, ela forma ramos. E aqui tem uma coisa que a galera erra nas veias. Então, de um tronco principal, quando eu tenho a formação de outras artérias, isso é chamado de ramificação. Formação de ramos. Sabendo que as veias são formadas após os capilares venosos, então vou ter capilares venosos, o que vai acontecer? O efeito contrário aqui. Eu tenho certeza que essa palavra vai ser nova para você, tá? Então eu vou pôr aqui na cor azul e aqui eu tenho a veia, ó. Eu vou ter a veiazinha aqui, ó. Tá? A veia principal. Ou seja, para eu ter a formação dessa veia principal, eu preciso ter várias outras veias vindo aqui, ó, para formar essa veia principal, ó. Você vê como é uma coisa diferente das artérias, ó? Vou fazer aqui um desenho bacana para vocês entenderem, ó. Pra vocês nunca mais se perderem nisso, eu tenho certeza que vai ter um nome aqui que vai ser novidade para vocês, então já vale o like aí, porque eu sei que o nome vai ser diferente para vocês. Então aqui o fluxo sanguíneo agora nas veias é para cá, ó. Então essa aqui é a veia principal. E aqui vai ter outras veiazinhas que vão formar essa veia principal. E aí vem uma coisa que o pessoal costuma errar. Quem tem ramos são as artérias. Por quê? Porque o fluxo sanguíneo nas artérias é esse aqui, ó. É do coração para o órgão, para o capilar. Essa é a direção do fluxo sanguíneo nas artérias. Nas veias, eu vou ter esse fluxo sanguíneo aqui, ó. Aí eu pergunto para você, veias formam ramos? Não. Esses ramos que vão formar as veias, tá? Então o que a gente tem aqui formando as veias, sabe o que são? São as chamadas tributárias. Tá? Isso aqui, que são como se fossem as ramificações das artérias, são chamadas tributárias. Tá? Vou colocar assim, porque eu acho que minha imagem aí ia tampar a coisa. Vamos ver se ficou bom isso aqui. Tributárias. Será que vocês vão conseguir ler? Deixa eu ver aqui. Ah, cortou um pouquinho, mas dá para entender, ó. São as tributárias. Tributárias são veias menores que contribuem para a formação de uma veia maior, tá? Isso ocorre porque o fluxo sanguíneo nas veias ocorre das tributárias para a veia principal. E as artérias têm ramos, formam ramificações, porque o fluxo sanguíneo nas artérias se dá de um ramo principal para outros ramos secundários aqui. Isso se dá justamente pela diferença do fluxo sanguíneo aqui, ok? Sabendo que nos capilares, aqui no meio eu vou ter capilares, então o que eu tenho formando uma veia, sabe o que é? Eu tenho a artéria vindo com sangue, aí eu vou ter dentro de um órgão os capilares, que eu tenho capilares arteriais, que são as arteríolas, aí eu tenho capilares venosos, que são as vênulas. E depois das vênulas eu vou ter a formação das tributárias venosas.
Porque essa é a direção do fluxo sanguíneo aqui, ó. Tá bom? Então nunca mais erra isso. Quem tem ramos, quem tem ramificações, são as artérias. As veias possuem tributárias, tá? Elas contribuem para a formação de veias maiores. Isso lembra tributos, né? Impostos. Você paga imposto? Se não paga, é bom pagar. Se eu sou negadorzinho. São tributos, porque você contribui. Contribui. Ninguém quer contribuir, né? Você é obrigado a pagar. Mas a gente contribui para o sistema de pagamentos brasileiro, né? O Ministério da Economia, né? Da Fazenda. Então você está contribuindo. Então as tributárias contribuem para a formação das veias. Então quando a gente tem artérias, veias, é importante que você saiba essas diferenças. E essa aqui foi uma aula totalmente diferente das aulas de artérias e veias, da qual vocês costumam ter. Eu fiz isso de caso pensado. E as artérias e as veias, elas são o que a gente chama de vasos sanguíneos. E aí eu separei aqui, para terminar essa aula, isso aqui, ó, eu separei meu dicionário anatômico, aqui, ó, na parte de vaso sanguíneo, para você entender o que é um vaso. O vaso vem do latim vas, que significa vaso, vasilha, ou seja, vasilha contém alguma coisa. Então, os recipientes do seu corpo que contêm o sangue são as vasilhas, são os vasos sanguíneos. São artérias, são veias e são capilares. Então, artérias, veias e capilares são vasos sanguíneos. Até você pode encontrar também outras denominações que geralmente falam de 3 vasos sanguíneos, né? Artérias, veias e capilares. Mas a gente pode ter também, você vai encontrar como 5 vasos sanguíneos. Artérias, arteríolas, capilares, vênulas e veias. Então você pode encontrar vasos sanguíneos de 3 ou de 5 formas, tá? Então são os tipos que a gente encontra. E só um último termo que eu queria que vocês conhecessem, porque os vasos sanguíneos, geralmente, eles chegam para irrigar os órgãos, né? Um estômago, um fígado, um intestino, um cérebro. Mas vocês já pararam para pensar que um vaso sanguíneo, né, uma artéria ou uma veia, também precisa de irrigação própria? Sabe como que chama o vaso sanguíneo que irriga o vaso sanguíneo? Essa aqui eu acredito que vai ser uma novidade para você, então deixa o like nessa aula porque essa informação é importante para você. O vaso que irriga o vaso é chamado vasa vasorum. Vasa vasorum. Olha que nome bonito, ó. Vasa vasorum. Quando vocês ouvirem esse termo aqui, ó, o que é vasa vasorum? É um vaso sanguíneo que está nutrindo um vaso sanguíneo. É um vaso sanguíneo que irriga uma artéria, uma veia e por aí vai. Isso é o que a gente chama de vasa vasorum. É o vaso que vaza o vaso, né? Olha só, então esse aí vai ser nosso código da aula de hoje. Se você assistiu essa aula até aqui e aprendeu isso de uma forma diferente, você vai comentar aqui embaixo o vaso que vaza o vaso. Vamos ver se vocês estão bons desses quebra-cabeças aí, tá bom? Então o nosso código da aula de hoje é o vaso que vaza o vaso, que é a vasa vasorum. É o vaso que irriga o vaso. Tem até um outro termo, né? Que é o vaso que irriga os nervos, que chama vasa nervorum. Mas isso é assunto para outra aula. Se essa aula foi legal, te ajudou e você conheceu uma coisa nova sobre o corpo humano, dá like, se inscreve no canal Anatomia Fácil e ativa o sino de notificações para não perder mais nada que acontece aqui nesse canal.